Olá, eu sou o Daniel, sou engenheiro agrônomo da Ecocitrus e hoje nesse vídeo nós vamos trabalhar com uma das caudas bastante utilizada dentro da agricultura orgânica e uma cauda bastante antiga dentro da história da agricultura em si, que é a cauda bordaleza. Vamos comentar alguns aspectos básicos dela, que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Então ela envolve dois ingredientes, que é o sulfato de cobre e é a cal. Alguns aspectos que é interessante a gente abordar quando a gente fala da cal que é utilizada. Existem vários tipos de cal disponíveis que a gente pode lançar mão. Tem a cal virgem, né? Essa o agricultor quando for utilizar, ele tem que tomar o cuidado, ela precisa ser queimada, que é uma reação química que acontece com ela, adicionando água, enfim, tem um processo para isso acontecer. Não é o motivo desse vídeo hoje, mas é um cuidado que precisa ser tomado quando se usa a cal virgem. Tem a cal hidratada, que é uma cal um pouco mais solúvel, pode ser utilizada também, ela é um pouquinho de mais fácil manejo, e tem uma cal específica para esses tipos de calda, que é a chamada cal agrícola, que ela tem uma reatividade bastante grande e é extremamente solúvel, o que evita bastante problemas de entupimento de bicos, que às vezes são bastante comuns quando se utiliza essa calda, muitas vezes pelas partículas mais grosseiras que existem na própria cal. Então essa cal agrícola também é uma ótima opção para quem quiser utilizar, ela tem evitado muito problemas de entupimento de bico. Qual é o objetivo então desse vídeo? Nós fazemos numa pequeníssima escala aqui o que seria um pulverizador ou um volume maior de calda, mantidas as devidas proporções. Então a calda geralmente se utiliza de 0,25% ou até 0,5% a concentração de sulfato de cobre. O que seria isso? Em 100 litros de calda final, né, eu usaria 250 gramas de sulfato de cobre, se eu quiser uma calda a 0,25%. E se eu quiser fazer ela a 0,5%, né, 0,5%, eu usaria meio quilo de sulfato de cobre nesses 100 litros. Então aí o agricultor faz a conta para ver o volume do pulverizador e vai fazendo as proporções. Então aqui nesse exemplo que a gente vai usar agora aqui, a gente já pesou o cobre e pesou o cal, numa proporção para 100 litros, que seria uma calda de 0,5%. A gente só vai adicionar água no cobre e no cal. É interessante que sejam feitos em recipientes separados, né? Primeiro eu diluo o cobre, daí eu diluo o cal, depois eu misturo eles, isso facilita a reação. Então o que a gente vai fazer agora? Então vou colocar metade dessa água aqui para o sulfato e a outra metade eu vou colocar na cal. Então as proporções mais específicas estarão na legenda do vídeo e estarão disponíveis no site da cooperativa. Quanto ao cobre, eu agora estou mexendo a cal aqui para diluir ela bem. Como são volumes bem pequenos aqui, proporcionais, a diluição acontece de uma forma mais fácil, mais rápida, né? Quando a gente vai trabalhar o cobre, ele é mais complicado de dissolver. Às vezes o agricultor, uma água quente ajuda bastante no processo. Então aqui a gente não está entrando em contato com ele, então não tem maiores problemas em não estar usando luva aqui, porque eu não vou entrar em contato com o cobre e o volume é pequeno. A gente espera alguns minutos até que ele dissolve bem. Importante sempre lembrar fazer esses processos, qualquer calda, é interessante a gente fazer em um lugar bem arejado, onde é que tem uma circulação de ar. Isso aí tudo evita ficar respirando, enfim, não liberam grandes vapores aqui, né? Mas é sempre importante tomar esse cuidado de trabalhar sempre em um lugar bastante arejado. Nesse vídeo eu estou usando a cal virgem, né? Ela é bastante arenosa, então ela deixa bastante sedimentação no fundo. Então quando eu uso esse tipo de cal, obrigatoriamente eu preciso filtrar, senão vai entupir todos os bicos do pulverizador, tá? Não vou filtrar agora porque isso aqui não vai ir para um pulverizador, mas só para efeito ilustrativo, se alguém optar em usar essa cal, precisa ser filtrado, senão vai ter bastante problema com o pulverizador. Essa filtragem daí pode ser feita com um pano com uma permeabilidade que permita passar o líquido e segurar as partículas de areia, né, as partículas mais grosseiras que estão aqui. Então a filtragem também não é difícil de ser feita, mas precisa ser feita, né? O único cal que a gente notou que não precisa ser filtrado é o cal agrícola. Esse realmente ele dissolve de uma maneira que não tem tido nenhum problema com o entupimento de bicos. As outras cal geralmente precisam de um processo de filtragem. Então agora a gente vai misturar o cobre no cal, e o interessante aqui, uma regrinha, aqui vale uma regrinha, geralmente
O agricultor pode pensar o seguinte: nós vamos pintar o branco de azul. O que eu quero dizer com isso? A gente vai colocar o azul, que é o cobre, dentro do branco e não o cal dentro do cobre. Quando geralmente a gente coloca o cal dentro do cobre, acontece uma coagulação da calda e ela fica difícil de descer, é mais difícil de aplicar ela. Então a melhor reação acontece quando tu coloca o cobre dentro da solução de cal. Isso é um detalhezinho importante de ser observado. Então, misturando dessa forma, colocando o cobre dentro da cal, a solução fica bastante homogênea, parece cremosa, né? E quando acontece o contrário, parece que ela fica coalhada, né? Ela vai separando a água da solução. Então acontece uma sedimentação dentro do processo. Daí, para aplicar uma calda nesse estágio, tem que ter uma agitação bastante vigorosa, senão acaba aplicando o cal concentrado no fundo e a água depois sozinha na superfície. Então há uma disparidade na aplicação da calda. Então esse processo, quando tu pinta o branco de azul, é a melhor calda, a calda mais homogênea que a gente vai conseguir formular. Agora, um outro processo que é muito importante, assim como cuidar a ordem da mistura, né, é importante cuidar o pH que a gente vai trabalhar com ela. Então, quando eu vou fazer uma calda 0,25% ou 0,5%, por que eu não faço a 1%? Eu estou falando mais dentro da citricultura agora. Mais do que 0,5%, o resultado é praticamente o mesmo. Então, não tem por que usar tanto cobre a mais para ter o mesmo resultado. Então eu estaria, vamos dizer, sobrecarregando o próprio ambiente com cobre, né? Lembrando que o cobre é um metal cumulativo, né, no solo, nos micro-organismos, onde ele for colocado. Então a gente tem que cuidar bastante quando se utiliza o cobre. Então não teria por que usar uma calda forte demais, porque o efeito seria, vamos dizer, muito parecido com ela a 0,5%. Não se tem usado mais do que 0,5%. Dentro dos tratamentos. 0,25% também é uma concentração que tem um resultado bastante interessante dentro da citricultura em si. E outra coisa que define muito a questão da eficiência da calda é o pH. Então isso que aí tem vários tipos de fitinhas e várias maneiras de medir o pH da calda. Isso é uma coisa que o agricultor que vai usar precisaria ter na propriedade, porque é uma ferramenta muito importante. E isso se justifica, vamos dizer assim, quimicamente, né? O porquê. O sulfato ele é um elemento bastante ácido, né? A cal ele é básico, então a gente vai ter uma reação ácido-base dentro dessa calda. Né? O que vai acontecer? Se o pH dessa calda estiver acima de 7, ela vai aderir muito bem na planta, mas vai perder a eficiência como fungicida, que é o que a gente quer, como bactericida. Enfim, o cobre ele não tem especificidade de micro-organismos, ele, vamos dizer assim, ele atua e ataca todos eles. Se ela estiver abaixo de 6,5, abaixo de 5, ela vai ter uma eficiência biocida, digamos assim, muito boa, mas ela não adere na planta. Então tu aplica e ela escorre. Então o meio termo, nós temos que achar o meio termo. Então uma eficiência muito boa da calda é entre 6 e 6,5. Por isso a importância de eu saber. Não tem como eu olhar a calda e dizer, tá em 6,5, eu preciso medir. Então a gente usou a mesma proporção de cobre e de cal. A gente usou 0,5% nessa calda. Então eu botei a mesma proporção de cobre e de cal. Dependendo da cal que a gente for utilizar, vamos medir o pH agora para ver como ficou. Pode ter dado certo, mas ela pode ter ficado ácida ou básica. Já teve situações de calda que a gente usou a cal agrícola, para a mesma proporção, a gente teve que botar metade da cal em relação ao cobre, de tão eficiente que era aquela cal. Então a proporção de 1 para 1, que às vezes o pessoal faz da calda, não, faz de 1 para 1, pega uma parte de cobre, uma parte de cal e vai dar certo. Nem sempre dá certo, podia dar certo, mas o pH não vai dar certo, pode não dar certo. Então a gente vai medir agora o pH dessa calda e vamos ver como é que ela ficou na proporção, vamos dizer assim, de 1 para 1, que é o que a gente utilizou agora aqui, 0,5 para cada um. Sobre essas fitinhas, onde é que isso é encontrado? Algumas farmácias têm, algumas agropecuárias que trabalham com agroquímicos também tem, porque isso aqui é uma ferramenta importante para quem usa, não só da orgânica, mas quem usa a agricultura química também usa muito o controle de calda. Então nesses locais vai achar medidores de pH, que pode ser fitinha, existem outros também, até eletrônicos, né? Tem medidores eletrônicos que tu encosta na calda, ele já vai te dar o pH exato. Então depende do quanto que o agricultor vai querer investir e do quanto ele usa as caldas para ver o que vale a pena para ele. Então nós fizemos a calda, medimos o pH e deu aqui, segundo a fitinha, deu próximo de 13, ou seja, ela está bastante básica. Tá?
Então ela vai ter uma aderência muito boa, mas ela vai ter uma eficiência ativa contra os micro-organismos que vai deixar a desejar. Então nós vamos ter que adicionar o elemento ácido, então a gente vai colocar mais cobre. A primeira calibrada que o agricultor faz, vamos dizer, é a mais trabalhosa, porque agora ele vai ter que saber quantos gramas a mais de cobre ele colocou para descontar depois da quantidade de cal na próxima dosagem, para que o pH se mantenha. Então depois que ele calibrou e acertou as quantidades que ele precisa para chegar no pH certo, para esse cobre e para esse cal que ele usou vai ser sempre a mesma quantidade. Então a primeira sempre vai ser a mais trabalhosa até que a gente ache o pH certo. Então aí é o erro que acontece muitas vezes nas aplicações. Fazer a mistura de acordo com o que se ouviu falar, a mesma quantidade de cobre para a mesma quantidade de cal e aplica. Deu um pH o dobro do que a gente precisaria ter, então usando as mesmas proporções. Então a gente precisaria botar muito menos cal do que eu coloquei dentro dessa mistura. Então agora aqui a gente vai misturar de novo um pouquinho mais de cobre. Bom, com essa adição de cobre que eu fiz, já veio para 7. Eu preciso botar um pouquinho mais de sulfato. Bom, feita a última medição com a última adição de sulfato, nós chegamos a um pH aqui de 6, praticamente 6. Já é um pH que a gente pode utilizar com uma boa eficiência. Então, para o cal que eu tinha utilizado, a próxima vez que eu for fazer essa mesma calda, eu vou usar exatamente a metade do cal que eu usei agora. E eu vou provavelmente ter o mesmo pH que eu vou ter agora, que é o pH em torno de 6, um pouquinho maior que 6. Então esse cal é bastante eficiente, ele é um cal bom, um cal que foi recém-comprado, ele ainda tem um poder reativo bastante grande. Só para ressaltar que aquela proporção de 1 para 1 nem sempre ela é válida, ela é para a gente ter uma noção. Se a cal for mais velha, mais tempo guardada, que já pegou alguma umidade, daqui a pouco ela vai realmente fechar na proporção de 1 para 1. Como vai ter vezes que a gente vai ter que botar bem mais cal do que sulfato. Então por isso eu só sei medindo o pH, então de novo a importância de medir o pH dessa calda. Tá? E outro detalhe importante dessa calda, que a gente usa muito na agricultura orgânica, aqui dentro dessa calda colocar um espalhante adesivo, né, que a gente usa muito o cactus, né, que é um espalhante bastante interessante, ele promove uma aderência bastante boa da calda dentro do sistema em contato com as folhas e a planta. E as quantidades de cactus, né, de espalhante adesivo estarão na descrição do vídeo, estarão também no site da cooperativa disponíveis para maiores detalhes. Importante salientar que essa questão de usar esse adesivo do cactus, né, simplesmente cactus picado, ele melhora mais ainda a aderência da calda na folha, melhorando então essa cobertura. E outra coisa importante quando se fala de caldas, né, o cobre ele é vamos chamar assim de um biocida, ele não é sistêmico. O que quer dizer isso? Ele atua por contato. Então se eu tenho uma folha jovem, vamos dizer que ela tem o tamanho da minha mão, eu aplico a calda, ela vai cobrir toda essa folha jovem. Então ele não se move na planta, esse cobre, esse cal, ele vai ficar em cima dessa folha, só que essa folha ela vai crescer nos próximos dias. Então tudo que ela cresceu depois dessa aplicação não está coberto, não está protegido. Então eu preciso, essa calda, enquanto que essa folha está crescendo, eu preciso a cada 21 dias, né, ou dependendo das condições climáticas, aplicar de novo para proteger essa parte que não está coberta. A aplicação, ela dificilmente é uma única aplicação. Quando eu quero proteger na flor é a mesma coisa. Né? Se eu quero proteger para algum fungo, alguma doença no fruto, eu preciso acompanhar o crescimento desse fruto. Enquanto que ele está crescendo, a parte que cresceu depois da última aplicação não está coberta. Então eu preciso fazer uma reaplicação para que essa parte mantenha essa cobertura. E também lembrando que cobre e cal são também nutrientes que a planta precisa, então ela também vai usar isso nos metabolismos dela para melhorar o seu funcionamento. Finalizando essas informações bem básicas da calda, vale lembrar onde que o agricultor vai estocar esses insumos na sua propriedade. Né? São substâncias que absorvem umidade, então elas precisam se manter num ambiente, dentro de um vasilhame fechado, né, para não absorver umidade. À medida que ela vai absorvendo umidade, principalmente a cal, ela vai perdendo esse poder, essa eficiência de neutralização que ela tem. Né? Então ela se conserva, vamos dizer assim, por mais tempo num ambiente seco, né, e bem fechado. E outro detalhe importante, fora do alcance de crianças, fora do alcance de animais, de preferência
dentro de um quarto ou de um armário, que se tiver como chavear melhor ainda, porque daí realmente ninguém vai mexer, vai estar lá bastante protegido, não vai ter nenhum problema de acidente, né? Então, porque às vezes esses ingredientes têm uma cor bastante atrativa, né, e às vezes pode ter uma criança que se sinta atraída por isso, enfim. Mas toda a prudência e cuidado no armazenamento disso aqui é de extrema importância para que se evite qualquer acidente. Mais um detalhe importante a respeito dessas caudas, né, quando o agricultor for trabalhar com grandes volumes, na verdade, vai estar trabalhando com baldes, né, e coisas que exigem um manuseio, vamos dizer, com mais força e com menos precisão, né, e assim como todas as outras caudas que são agressivas, né, e contêm metais pesados, né, é importante utilizar durante a aplicação e também o manuseio, usar os equipamentos de proteção, né, principalmente luva. Nesse momento não se utilizou porque os volumes são realmente pequenos e a gente não entrou em contato, estamos no ar livre, então de forma alguma a gente entrou em contato direto com o manuseio do metal que está ali. Mas no caso do agricultor, que vai estar trabalhando com volumes grandes, né, o manuseio sempre é mais difícil, aí sim, aí tu acaba descuidando, então é importante sempre estar com luva, né, e daqui a pouco até uma máscara de proteção, né, para proteger a pele, né, os olhos, durante a aplicação também. Então assim, eu espero que esse vídeo tenha sido útil e tirado algumas dúvidas bem básicas dessa cauda que é bastante utilizada dentro da agricultura orgânica. Muito obrigado e até o próximo vídeo.